Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos a mais um videozinho sobre perguntas e respostas. Primeiramente, gostaria de agradecer todos os novos inscritos no canal. Também gostaria de me desculpar por não ter feito muitos vídeos recentemente. Estou aí bastante ocupado, estou fazendo o meu TCC em História das Religiões, terminando, né? Então a gente acaba ficando bastante ocupado, né? Mas então vamos lá, vamos depois da vinheta bater um papo sobre os questionamentos dos nossos amigos inscritos no canal. Então, pessoal, vamos lá então aos comentários. Eu estava procurando agora o comentário de uma pessoa que foi realmente bastante interessante, e só que eu não estou encontrando, então eu não vou conseguir dizer o nome de quem foi que fez esse comentário. Mas a pergunta era referente a locais restritos no astral. Se determinados locais nós não temos permissão para entrar lá. E isso é realmente interessante porque a gente não ouve muito sobre isso na literatura, sobre as experiências fora do corpo, até porque normalmente os relatos eles são em locais normalmente bastante acessíveis, né? Locais públicos ou locais aonde não se tem restrição alguma. Porém, tem relatos, e um livro que fala de um desses relatos é o livro do Geraldo Medeiros, aonde ele conta que ele esteve numa cidade no astral e nessa cidade ele não foi bem recebido, ele não foi bem-vindo naquele local, tá? Porque aquele local era um local de mentes voltadas para uma determinada forma de se pensar religiosa, tá? Quando uma pessoa morre, apesar dela se livrar dessa personalidade que aqui está neste mundo, ainda assim, do outro lado, ela simplesmente não vai mudar completamente, virar santo ou algo do tipo. Do plano astral, ela ainda tem a possibilidade de se manter arraigada a seus conceitos ou suas crenças. E dessa forma, existem locais no astral aonde, como eu já falei num outro vídeo, que tem os locais de consenso e não consenso. Esses locais de consenso são locais criados por mentes afins que vão pensar de forma semelhante, com vibrações afins, e ali eles vão se reunir. Então, determinadas pessoas acabam se juntando naquele local e ali formam uma comunidade. Geraldo Medeiros esteve numa dessas comunidades, que era uma comunidade que ele via como se fosse medieval. Então, ele, quando chegou ali, com a sua forma diferente e mais moderna, né, de pensar e tudo mais, ele não foi bem recebido naquele local. Então, nesse caso, não é que seja um local restrito onde não se possa ir, mas é um local onde você não é bem recebido e, se eu não me engano, agora não estou com o livro em mãos, ele foi expulso até do tal local. Uh, Existem vários locais no plano astral aonde isso a literatura espírita fala muito, aonde a gente quando chega lá não pode voar, tu tem que caminhar ou pegar os veículos de locomoção que tem naquele local para não espantar as pessoas que não conseguem volitar, que não têm consciência para isso, não conseguem voar, né? Então, tem locais que têm uma forma diferenciada de vibração. Então, a gente tem que respeitar essa vibração do local. Mas, ainda assim, não são locais restritos, não é mesmo? Locais restritos seriam locais como determinados templos. Tem templos no astral e nos movimentos esotéricos se fala muito desses templos que o acesso ele não é permitido para qualquer pessoa, ele é permitido somente para iniciados. E isso, obviamente, porque está ligado a um determinado padrão de pensamento e a uma determinada frequência também.
Muitos desses locais você nem consegue chegar porque não consegue atingir o padrão vibratório para tal. Por outro lado, às vezes você consegue chegar até esse local, mas não tem permissão para adentrar, porque existem guardiões na porta que não lhe deixam entrar, porque esse é um local restrito para uma determinada forma de se pensar, e lá dentro terão coisas voltadas para esses grupos. Então são locais restritos, sim. Você não vai conseguir entrar naquele local, tá? Existem vários templos no astral aonde não se tem acesso. Mas é interessante de se pensar nisso, né? Mesma coisa se a gente tentar uma projeção para locais aqui no físico mesmo, como por exemplo a Casa Branca, né? Ou algum outro local desse tipo. Você vai encontrar uma defesa energética, porque um local desses não pode estar livremente de acesso para qualquer pessoa que queira se projetar e ver coisas que não deveriam ser vistas, né? Que podem trazer desarmonia para este mundo. Então, determinados locais, eles têm que ser protegidos, né? Assim como nossa própria casa. Quando você vai realizar projeções astrais, você cria uma egrégora, essa egrégora gera uma proteção para que você possa ter suas experiências de forma tranquila. Então, vocês imaginam um local como, por exemplo, a Casa Branca, ou sei lá, outros locais que são de difícil acesso e acesso restrito no físico, provavelmente também terão acesso restrito no plano astral. Nem sempre é fácil adentrar esses locais. Às vezes você consegue, às vezes, a grande maioria das vezes, não. Ok? Então fica aí a resposta para esse amigo. Tinha mais algumas coisas dentro da pergunta que infelizmente não vou poder responder porque não encontrei aqui nos comentários, tá? Me desculpe não citar teu nome. Vamos então para a segunda pergunta. A segunda pergunta é de Alexander. É uma pergunta bastante extensa. Ele diz o seguinte: sempre tive os dois primeiros, ultimamente o terceiro está ocorrendo também. Tem alguma relação com os estados de hipnagogia, hipnopompia e viagem astral? Então, quando ele começa a pergunta dele falando ali que ele sempre teve os dois primeiros, ele vai citar aqui embaixo da pergunta dele a 1, 2 e 3, tá? Então vamos lá. 1. Eu começo a sonhar antes de dormir, ou seja, começo a sonhar estando consciente e logo depois eu durmo. Ou, se eu não quiser, tipo, não gostei do sonho, ou comento o sonho com minha esposa, eu perco o sonho e continuo acordado. Deixa eu ver se eu entendi muito bem. Você quer dizer que então você começa já o sonho antes de você adormecer, né? Então, provavelmente você está fazendo o quê? Você está induzindo o sonho que você quer ter, como se fosse uma auto-hipnose, tá? Isso é interessante porque você faz como que um sonho lúcido. Eu não sei se dentro do sonho você tem o controle ou se você somente sonha aquilo que você desejou sonhar. Se é que você sonha somente aquilo que desejou sonhar, então você induz o sonho que quer ter, como se fosse uma auto-hipnose, tá? Uma sugestão. Você dá essa sugestão do sonho e acaba sonhando com aquilo. Ou se você começa a pensar no que quer sonhar e depois continua no sonho, mas tendo controle, aí seria um sonho lúcido, tá? 2. Acordo desorientado, às vezes acordo sem saber quem sou nem onde estou. Pode durar segundos ou até minutos. Às vezes me assusto com minha esposa sem saber quem ela é. Já gritei de susto com ela. Às vezes exploro a casa sem saber o que encontrar atrás da próxima porta. Pode ser meio perturbador. Bom, aí já não é um caso da projeção astral, tá? Essa desorientação é algo que você deve pesquisar primeiro. Sempre eu digo, já disse outras vezes, primeiro medicamente, falar com um médico, para depois sim tentar ver se é algo espiritual, tá? Acontece das vezes a gente reencaixar muito rápido de uma projeção astral e ficar desorientado. Você acorda meio, onde é que eu estou, né? Você acorda um pouco assim quando volta muito rápido para o corpo e não encaixa bem, tá?
Contudo, essa sensação é rápida, ela dura alguns segundos, tá? No teu caso aqui parece que vai além. Então aí eu já aconselharia você a dar uma pesquisada, porque você não reconhecer as pessoas, etc., é bastante preocupante aí no caso, tá? Dá uma olhada nisso aí. 3. E agora, que esse é o que ele fala que acontece com mais frequência, às vezes acordo com alucinações, tipo ontem apaguei no sofá. Hoje eu acordei deitado no sofá, sentei e eu estava numa sala totalmente diferente da minha. Era tudo diferente, muito chique. Não tinha os brinquedos dos meus gatos, não tinha minha mesa. O quadro era diferente, não tinha o rack da TV. A TV estava presa na parede. Até que vi minha gata tigrada ao meu lado, então voltei a ver minha casa de verdade. E a gata também era alucinação, pois ela estava dormindo com a minha esposa no quarto. Olha, eu continuo na mesma opinião da segunda, tá? Dá uma investigada nisso aí, porque normalmente alucinações hipnagógicas ou hipnopômicas, elas não duram, tá? Elas são rápidas. Acontece de você, numa alucinação hipnagógica ou hipnopômica, hipnopômica é quando você acorda, né? Então, às vezes, você acorda meio sonâmbulo ali, ou meio olhando, você olha para um canto do quarto e você tem a nítida sensação de que tem uma pessoa ali, você vê a pessoa, tá? Só que aí a visão vai desvanecendo, desvanecendo e você vê que aonde você imaginou estar a pessoa, tem uma cadeira, por exemplo, tá? Com um casaco ali, entendeu? Então, é provável que a sua mente, ao olhar aquilo ali, que você estava ainda num estado meio sonolento, a tua mente cria aquela hipnagogia, aquela alucinação hipnagógica, tá? Então, isso aconteceu várias vezes comigo já, de eu me acordar, eu ficar olhando assim e eu ver uma pessoa, só que aí começa a desvanecer e eu vejo que era um cabide, né, que estava ali e algumas outras coisas. Acontece isso com alucinações hipnopômpicas, tá? Mas no teu caso me parece um pouco diferente, parece que você mantém essa alucinação. Então isso precisa ser investigado primeiramente, ok? Temos aqui uma sequência de perguntas do nosso amigo Marcelo Cassiano, que ele tem aquele ímpeto de perguntar várias vezes. Às vezes ele pergunta a mesma coisa em mais de um vídeo ou repetidamente. Às vezes eu encontro no YouTube ali umas 3 ou 4 vezes a mesma pergunta em alguns minutos de diferença, tá? Eu não sei muito bem por que ele faz isso aqui. Mas enfim, ele pergunta, por exemplo, ao acordar, ele também está no vídeo do Hipnopompia e Hipnagogia. Ao acordar, tenho quantos segundos para sair? Uns 5 segundos? Aí ele pergunta, posso acordar com o despertador? Numa outra pergunta. Coloquei um despertador falante, falando para eu não mexer. Depois ele fala, pode ser um despertador falante? Pode acordar com o despertador? E depois ele fala assim, o sono pode ser de qualquer duração? Coloquei um despertador que fala para mim, para eu não me mexer. Será que pode acordar assim? Enfim, vamos lá. Você tem quantos segundos para sair quando acorda? Esse tipo de informação muito precisa que você às vezes pergunta aqui para nós nos vídeos, a gente não tem essa resposta precisa, porque é um momento onde você está num estágio bastante alterado de consciência, você não tem aquela noção de tempo, né? Você tem que ter muito mais a sensação da prática do que o raciocínio lógico daquele momento, entende? Então, por exemplo, se você tem 5 segundos, eu não sei te dizer quantos segundos. Quando você acorda, você tem que estar naquele estágio ali intermediário entre o acordar e o despertar, estar com a mente daquela forma. Então, aí você vai induzir a saída do corpo, tá? Quantos segundos? Não sei te dizer ao certo, ok? Se pode acordar com o despertador, se o despertador não for barulhento, você até pode.
Normalmente a gente, quando tem o despertador, você tem que se mexer para desligar o despertador. E esse momento de se mexer para desligar o despertador acaba atrapalhando na prática, né? Porque a prática é justamente quando você acorda, você se manter calmo, você se manter tranquilo e induzir a projeção a partir daquele momento onde você está num estado entre a vigília, o sono, meio que dormindo, acordado, sabe? Aquele estágio meio sonambúlico ali, tá? Ele colocou um despertador que diz que fala para ele não se mexer. Nunca vi. Se você tem que ver se vai ser interessante para ti. É isso que você tem que entender, que tem que ver na tua prática como isso vai funcionar. Você precisa testar, ir testando para ver como é que vai funcionar com você, entende? Porque cada pessoa tem uma característica diferente. Se algo me acordar que me faça eu ter que acordar bruscamente, eu perco totalmente o momento, tá? Agora, se eu acordar espontaneamente, devagarinho, para mim fica bem mais fácil de conseguir a prática, tá? Então, isso vai depender muito de cada pessoa. Eu te aconselho a você ir testando. Vai fazendo práticas e testando diariamente. Vai testando todo dia. Você vai lá, tira uma soneca, dê uma dormida. Quando você acorda daquela soneca, tenta a prática. Tá? Não fica muito preso a detalhes. Tá? Tenta, tenta fazer. Tenta experimentar aquilo ali, tá? O Marcelo aqui, ele pergunta ainda, numa outra pergunta, quando acordar de um sonho e levanta o corpo físico com muita rapidez, o corpo que se levantará será só o corpo astral? Não necessariamente, porque senão cada vez que você levasse um susto de noite, aí com um pesadelo ou algo do tipo, você saía do corpo, né? Então não necessariamente. Mas se você está fazendo a prática, tá? Você está realizando a prática e você acorda naquele estágio hipnopômpico ali, entre vigília e sono, e tenta levantar, pode ser que consiga sim. Essa é uma das formas de se tentar sair do corpo. Basta tentar se levantar, que pode ser que você consiga sim. Se você não mexer o corpo físico, tá? Se você mexer o corpo físico, aí não consegue mais. Dea Noberto, ela faz o seguinte comentário, a seguinte pergunta. O meu esposo, de um tempo para cá, um mês e meio mais ou menos, vem estudando mais espiritualidade, tentando fazer viagens astrais e conseguiu algumas vezes. Para lugares meio sombrios também, foi para o Everest. Bom, ele fala que tem como se fosse um apito no ouvido, direto, não para, e sente como se fosse um pulsar na cabeça e ver uma luz branca às vezes quando vai dormir. E essa luz toma conta de toda a visão dele, mesmo de olhos fechados. Inclusive, ele relata que ontem à noite saiu do corpo e via como se em, em tela pessoas cantando uma música linda num campo. Alguns pareceriam índios. E tinha uma mulher sentada no chão, sem as pernas, e um homem ao lado dela, todos de mãos para cima, cantando, e muitas crianças correndo de um lado para o outro felizes. Será que ele está com muita energia acumulada ou desenvolvendo algum tipo de clarividência? Desde já agradeço sua atenção. Bem interessante este teu relato sobre o teu marido, Dea. O quanto ao apito no ouvido, quando ele é constante, normalmente, às vezes, pode ser algum probleminha auditivo, tá? Porque esse zunido que a gente tem no ouvido é quando o sangue circula por dentro do, do por dentro, perto do tímpano ali. Isso é normal para todo mundo, todo mundo tem esse apitinho no ouvido, só que a gente não ouve ele, tá? Se ele está ouvindo constantemente, ele tem que observar se não está tendo um probleminha auditivo, tá? Fora isso, é muito comum quando a gente ouve muito o apito no ouvido ali, um zunido no ouvido, é muito comum às vezes da vibração da pineal nos chakras da cabeça, tá? Que é característico
do desenvolvimento da clarividência, assim, e também característico do estado vibracional que nos leva às saídas do corpo, tá? Talvez possa até que o barulho interno que ele esteja ouvindo não seja natural, mas ainda assim ele acabe induzindo a projeção devido a esse barulhinho, tá? Porque existe uma técnica até que a gente usa que ela é prestando atenção nesse barulhinho interno que nós temos no ouvido. E você presta atenção nesse barulhinho e faz ele ficar mais intenso. Procura aumentar esse barulhinho na cabeça, então isso leva ao estado vibracional e a consequente projeção astral, tá? Mas essa luz branca que ele sente pulsar na cabeça também ela é bastante característica do despertar aí da clarividência, do desenvolvimento do chakra frontal, né? Então é mais um ponto para se pensar de que realmente seja aí um despertar da clarividência ou os unidos junto com essa luz pulsante, tá? E aí tu falas também que ele vê mais ainda essa luz quando ele está com os olhos fechados e vai adormecer, né? Então é bem mais característico ainda da clarividência, porque eu sinto meu chakra frontal pulsar, né? E quando eu deito, eu fecho os olhos e eu sinto como se fosse uma luz no chakra frontal e eu começo a enxergar, então, no escuro. Tá? Eu deixo tudo bem escuro na noite e eu começo a enxergar no escuro, sabe? Eu começo a ver além, assim. E às vezes eu começo a ver já o plano astral. Então é bem característico mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui. Aí ele falou da tela, aonde ele viu pessoas, também característico da clarividência, essa tela, a gente vê como se fosse uma tela, como se estivesse olhando numa televisão, né? E enxerga ali vários fatos, tá? O que são esses fatos dos índios que ele falou? Aí já é uma coisa mais pessoal que vai depender muito mais dele investigar para descobrir o que é realmente o que ele está vendo. Pode ser que ele esteja vendo algo de vidas passadas, né? Não sei dizer, seria interessante ele procurar também, quando ele está enxergando, se questionar, perguntar, faça uma pergunta para o amparador naquele momento ali. O que é aquilo que ele está vendo? O que aquilo simboliza? O que aquilo significa? O que aquilo quer dizer? Que aí ele vai obter a resposta, né, do que ele está vendo. Eu achei assim bem interessante e realmente é bem característico da clarividência e talvez até de uma clarividência viajoura, que a clarividência viajoura ela tem a característica de que você parece que sai do corpo, né, e projeta essa visão para longe e enxerga as coisas distantes. É muito semelhante à projeção astral, com a diferença de que com a projeção quando você tem corpo inteiro junto na interação, tá? E na clarividência viajoura você vai até o local, mas é somente a sua visão, você só enxerga as coisas, tá? Então, diz pra ele começar a se questionar nos momentos que ele enxerga essas coisas, para ver se ele obtém as respostas, tá? Mas realmente muito interessante. Eu até fico curioso de saber como é que vai dar continuidade e como é que ele vai ter aí, como é que vai desenvolver os próximos experimentos dele, tá? Depois conta pra nós aqui. Tem aqui o Anderson Mack, que ele diz o seguinte: um pouco mais de didática seria legal. Isso é referente ao vídeo técnicas indiretas. Anderson, fiz o meu melhor, né? Não dá para agradar todo mundo, obviamente, né? Tem pessoas que não gostam. E o que a gente pode fazer, né? Estamos aqui fazendo de coração e tentando fazer o melhor possível, certo? Tem o meu caro amigo Alexei Bueno. Ora, esse é um dinossauro, como falaram para ele esses dias, dinossauro das viagens astrais. Nós estudamos aí e nos encontramos via os grupos desde a época do Orkut e até antes, desde a época das listas, nessas listas aonde tinha viagem astral, a lista voadores. Depois migramos aí
para fazer o nosso grupo de Aventuras Além do Corpo lá no Orkut, depois Facebook, enfim, antigos no assunto, né, Alexei? E até brincaram com ele esses dias que ele é um dinossauro aí das viagens astrais. E ele fala assim: que bacana, um dos melhores vídeos que vi sobre esse tema, com um ótimo relato no final. Concordo que foi comentado com o que foi comentado por você. Eu mesmo tenho um caminho solo como pesquisador e também há um ano participo da AMORC, que é a Ordem Rosa Cruz. A diferença é a organização. Na teosofia, por exemplo, você tem livros, vai lendo, assistindo palestras e fazendo dessa maneira uma busca pessoal. Já em uma escola, eh, já em uma escola, é realmente uma escola com uma metodologia didática, plano de estudo, etc. O que faz muito meu estilo, já que gosto desse formato também. Como é natural e já era de se esperar, não tive abertura de no grupo da minha cidade abordar a projeção. Realmente é difícil a gente abordar essa questão às vezes dentro de algumas escolas, né? Até porque dentro da Ordem Rosa Cruz se estuda a projeção lá no 7º grau e às vezes eles, quando a gente chega dizendo que já faz, eles acham, né, nossa, né? Não, como é que esse cara recém começou na ordem e já está fazendo desdobramento? Deve ser sonho, deve ser não sei o que lá. Então, às vezes é difícil a gente chegar e abordar essa temática mesmo. No fim, o caminho será sempre solo. Porém, mesmo assim, vale a pena participar de tudo, com o crivo de sua análise pessoal, fazendo uma mescla sadia e o objetivo final é nos transformarmos em pessoas melhores, de valores melhores. Perfeito, Alexei. Valeu pelo comentário aqui, fiz questão de ler esse comentário, agradeço muito e fico feliz que você tenha assistido o vídeo e esteja aqui comentando, ok? O Bernardo, ele faz a seguinte pergunta: por que quando eu sonho parece tão real? Parece mais real do que acordado. Quem não garante que o astral é o mundo real e aqui é uma simulação? Filosofou. Filosofou, bonito. Realmente, quando a gente está sonhando, a gente não questiona o sonho, né? Eu digo sonho, sonho normal. A gente não questiona, a gente aceita tudo, é muito real o sonho, né? E ainda mais, existem alguns sonhos que são tão reais que faz a gente questionar o que é realmente esse sonho. Será que é somente um sonho? E eu te garanto que muitas vezes não é sonho, são lembranças que nós temos do plano astral, que a gente traz para o físico, mas muitas vezes, quando a gente traz para o físico, o nosso cérebro faz a filtragem do que a gente traz, acaba mesclando com imagens oníricas e a gente lembra como se fosse um sonho, tá? Aonde na verdade poderia não ser somente um sonho, mas sim uma experiência real que pode ter acontecido, né? Mas aí ele vai além aqui perguntando sobre a realidade do aqui, né? E o que é o real. E esse é um questionamento que a filosofia da mente se faz, os neurocientistas se fazem, o que é o real. Descartes já te perguntava o que é o real, né? Será que nós não estamos vivendo numa Matrix? O próprio filme, recomendo muito, o filme Matrix também fala nessa questão de o que é o real, né? E essa é uma questão filosófica muito, muito intensa e realmente vale a pena fazer esse questionamento, o que é o real, se perguntar o que é o real. Não vou poder ir muito além aqui nesse assunto, porque senão a gente ia ter que adentrar em vários filósofos e vários questionamentos e a gente iria longe. Mas um bom questionamento, te aconselho a dar uma lida em Descartes, dar uma lida em Baruch Spinoza e alguns outros filósofos. O Manuel Brito fez a seguinte pergunta: sempre que você tenta fazer uma projeção, você consegue? Pois quando tento, não consigo, e às vezes, sem menor esforço, consigo, pelo menos, conversar com meus mentores. Pois é, não é sempre que a gente consegue. Aliás, eu particularmente não conheço ninguém que consiga sempre que tenta, tá? Eu penso que esse domínio da projeção
ainda não esteja tão disponível assim para nós, porque a gente tem uma vida ainda que nos leva a muita inconsciência e teremos que trabalhar muito a nossa consciência para isso. Talvez quem viva de uma forma muito mais tranquila possa ter um domínio maior nessa questão, tá? Mas a gente, quando você fala ali que a gente, sem esforço, às vezes consegue, né? E isso é bem normal porque é nesse momento que a gente deixa e relaxa, se solta e deixa acontecer, né? Então aí a projeção ela vem naturalmente, porque a projeção ela é natural. O que a gente precisa fazer é despertar a nossa consciência. E não ficar preso a técnicas, porque às vezes quando a gente se prende muito às técnicas, a gente acaba fazendo um esforço maior do que seria o necessário, levando a um determinado estresse que não vai propiciar a projeção astral. Então, você, quando faça a técnica, faça ela de forma relaxada, deixa rolar, se vai acontecer ou se não vai, deixa rolar, tá? Não se preocupe se você vai fazer sempre que você quiser, tá? O importante não é fazer sempre que você quiser. O importante é você fazer uma projeção com uma boa qualidade e assim, quando ela vier para você, ela venha para lhe trazer um crescimento espiritual, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso aí. O vídeo já está bastante extenso, então eu acho que essas perguntas já estão aí bem interessantes, já deu para fazer um vídeo bem legal, gostei muito das perguntas. Agradeço vocês pela participação. Deixe seus comentários, deixe aí suas novas perguntas e até o próximo vídeo. Paz inverencial, paz profunda. Fiquem com Deus.